Pessoal, pastor Edmar, da Igreja Casa de Oração Atos 12. Vamos para mais um vídeo no nosso canal, mas antes desse vídeo, eu queria pedir para que você curta esse vídeo, para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe esse vídeo, porque nós queremos abençoar mais pessoas com as verdades da palavra, com pérolas garimpadas da palavra. E uma dessas pérolas que eu queria trazer para vocês hoje é uma história de certa feita. Jesus estava com os seus discípulos e ele começa a indagar aqueles discípulos, perguntando assim: quem as pessoas estão falando que eu sou? E uns diziam assim: olha, você é... Eles dizem que você é João Batista, outros que falam que alguns dos profetas que ressuscitou, outros que é um profeta. E aí Jesus olha para eles e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus está falando? Ele não está dizendo que Pedro é a pedra. Ele está dizendo que a pedra é a revelação de Pedro de que Jesus é o Filho do Deus vivo. A pedra é Cristo. A pedra é Jesus. Jesus, o Filho de Deus vivo, é a pedra fundamental que está alicerçada à igreja. O próprio apóstolo Pedro falou sobre isso na sua carta de 1 de Pedro, onde ele fala no capítulo 2, versículos 3 e 4. Pedro fala assim: agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas acolhida por Deus e preciosa para ele. Jesus é a pedra que alicerça a igreja. Toda a igreja está alicerçada sobre esta revelação de que Jesus é o Filho de Deus vivo. Mas Jesus falou assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Jesus está falando de uma única igreja. Mas você pode perguntar: existem várias igrejas, como que eu sei qual é a verdadeira? Qual é essa igreja que Jesus estava falando? Porque ele se referiu a uma. Qual é a igreja certa? Qual é a igreja verdadeira? E para responder essa pergunta, nós precisamos entender um pouquinho da história da igreja. A igreja, ela começou como comunidades cristãs que se formavam nas cidades. Então os apóstolos pregavam o evangelho, ali naquela cidade se formava uma comunidade cristã, eles iam, pregavam em outra cidade se formava outra comunidade cristã, e assim sucessivamente por várias e várias cidades. Então as cidades, elas compunham ali algumas comunidades cristãs que eram as igrejas. Então existia a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filadélfia. Ali existiam as diversas igrejas que eram a comunidade cristã em cada cidade. Mas a igreja cresce e os apóstolos acabam falecendo, os pais da igreja começam a se levantar e a igreja começa a se organizar em torno de aglomerados maiores. São colocados bispos que começam a governar sobre várias regiões. E então, à medida que o Império Romano ele faz um acordo político com a igreja e torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, os bispos começam a se submeter ao bispo de Roma. Então a igreja se torna a igreja imperial. Aí veio a reforma. E na reforma protestante, a Lutero rompe com Roma. Então a igreja na Alemanha, nos reinados alemães, ela então passa a ser uma igreja luterana. Então vem o tempo das igrejas nacionais. A igreja alemã, a igreja luterana, a igreja inglesa, a igreja anglicana, a igreja suíça é o calvinismo. Esse conceito das igrejas nacionais, as religiões oficiais de cada nação da Europa. Isso então foi dando origem
do decorrer dos séculos, há várias dissidências, e aí surgiram as denominações, as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, as igrejas wesleyanas, metodistas, e as infinidades de denominações que nós temos hoje, as comunidades cristãs. Eu imagino que se você pegar um carro e dar uma volta no quarteirão da onde você mora, você vai encontrar algumas denominações, algumas das várias denominações. Mas aí você pode se perguntar, qual igreja é a correta? Porque Jesus falou, a minha igreja. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Só existe uma igreja na face da terra. A igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus. Como assim? Então, qual delas é a verdadeira? Qual delas é a igreja de Jesus? E essa resposta é fácil de responder. Todas elas e também nenhuma delas. A igreja é uma palavra que vem do termo grego eclésia. Quando Jesus falou essa palavra eclésia, era muito fácil para as pessoas daquela época entenderem o que era isso. E era um termo político. A eclésia vem da democracia grega, onde todas as coisas eram resolvidas ali por um conselho de cidadãos. Então reunia-se a eclésia grega para discutir se uma determinada cidade iria para a guerra ou não, se era construída uma ponte ou não. Era uma decisão ali com o voto de todos os cidadãos gregos. A eclésia grega decidia. Então a eclésia era um conselho de governo, um conselho de cidadãos que governava. E quando Jesus fala eclésia, ele está falando, eu teria uma eclésia minha. Os cidadãos do reino que vão exercer autoridade na face da terra. Essa é a eclésia de Jesus, a igreja de Jesus. E as denominações, as placas, como que ficam? Amados, a igreja, a eclésia, ela está dissolvida nas mais diferentes denominações e placas. Mas a igreja é uma só. É uma única igreja. E eu não estou falando aqui contra denominações, contra placas. Uma denominação que é fiel à palavra, que trabalha servindo a Deus, ela é muito útil porque ela representa um trabalho específico que Deus tem na face da terra. Tem denominações que têm um DNA voltado para missões, tem outros que têm para pregação da palavra, outros para manifestar o poder de Deus. As mais diferentes denominações são instrumentos de Deus para concretizar o reino de Deus, para ser uma expressão da igreja. Mas, amados, uma denominação não é uma igreja. Uma placa não é uma igreja. São apenas manifestações de ministérios. Um prédio não é uma igreja. Igreja não são coisas. Igreja são pessoas. Igreja é você. Se você tem Jesus no seu coração, se você ama Jesus de todo o seu coração, se você cultua Ele de todo o seu coração e se você reflete no seu caráter, o caráter de Cristo, isso quer dizer que você é igreja de Jesus na face da terra. Então as denominações, elas são expressões de trabalhos que Deus planta na face da terra. Mas nessas denominações existem pessoas que compõem a igreja. Existe uma só igreja. Vamos dizer que numa determinada denominação, placa, ministério, tenha lá 15 mil membros. Nós não sabemos se são 15 mil pessoas que compõem a igreja. Se naqueles 15 mil membros tem 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, 7 mil pessoas. Nós não sabemos se quantas pessoas, quantos membros daquela igreja são exatamente a eclésia. Quantas pessoas, membros daquele ministério, são realmente igreja. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um. Então Deus vai vir buscar a sua igreja. Deus vai vir como um noivo buscar a noiva que é a sua igreja. Cristãos voltados com o coração para Ele, com o coração reto
para Jesus, essas pessoas compõem a igreja. A igreja são pessoas, amados. A igreja é a totalidade de pessoas que têm o coração rendido a Jesus ao redor do mundo. Então, só existe uma igreja no mundo, a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos, amados, parar de idolatrar as placas, idolatrar os ministérios. Ministério é somente um instrumento de Deus. Igreja não é coisa, igreja são pessoas. Pense nisso e seja igreja. Seja igreja, manifeste Jesus no seu caráter, manifeste Jesus de todo o seu coração. Busque, sim, uma placa, uma igreja, um ministério para você congregar, uma que seja mais próximo da sua Bíblia, uma que seja saudável, que ensine a palavra, que tenha testemunho de vida, em que os líderes dão testemunho do caráter de Cristo. Mas você, amado, seja igreja do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.